Para quem está assistindo a gente entender a historinha, hoje teve uma reunião. Geraldo Alckmin recebeu o presidente do Senado e o presidente da Câmara, então Davi Alcolumbre e Hugo Motta tiveram lá, gravaram um videozinho muito do institucional, muito do político, dizendo que concordam com as ações do vice-presidente aí junto ao governo dos Estados Unidos e que sim, que o Brasil precisa manter a sua supremacia e que não pode baixar a cabeça para nenhum país. É interessante a gente mostrar esse vídeo. A gente tem um corte dessa fala dos três, produção? Vamos rodar o comecinho aí, onde o Davi Alcolumbre fala, então. Registrar ao presidente Geraldo Alckmin e também ao presidente Lula que o parlamento brasileiro está unido em torno da defesa dos interesses nacionais, presidente. Eu tenho conversado muito com o presidente Hugo Motta em relação a esses últimos acontecimentos e nós temos a compreensão, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Poder Legislativo, que nós vamos defender a soberania nacional, vamos defender os empregos dos brasileiros, vamos defender os empresários brasileiros que geram a riqueza para o Brasil e tenho convicção também que esse processo tem que ser liderado pelo Poder Executivo. Essa relação diplomática internacional tem que ser feita pelo chefe de governo, pelo chefe de Estado. Quero fazer um registro, presidente Alckmin, da satisfação de ter o vice-presidente do Brasil liderando esse processo. Acho que o presidente Lula acertou com a sua equipe de lhe empoderar para que o senhor possa conduzir todas essas tratativas, sem em nenhum momento abrir mão da soberania do nosso povo, dos interesses do Brasil. E o registro dessa, digamos assim, compatibilização das informações é fundamental para que o parlamento esteja, presidente Hugo, à disposição e o governo lidere todo esse processo ao lado do Congresso brasileiro. Então, eu queria registrar a nossa satisfação de estarmos aqui hoje, recebendo essas informações sensíveis, informações que trazem para a gente todo esse panorama internacional e vejo nesse momento de agressão ao Brasil e aos brasileiros. Isso não é correto e temos que ter firmeza, resiliência e tratar com serenidade essa relação. Buscar estreitar os laços e fazer as coisas acontecerem defendendo os brasileiros. Então, em meu nome, dos senadores e das senadoras, e tenho convicção que o presidente Hugo Motta falará sobre isso, o parlamento, presidente, está integralmente à disposição da defesa dos interesses do Brasil. Quero, primeiramente, agradecer ao presidente Davi, que nos recebe aqui na residência do Senado para esse momento importante ao lado do presidente Alckmin. Eu cortei, Andresa, a fala do Hugo Motta, porque, na verdade, ele falou mais do mesmo, ele só complementou a fala do Davi Alcolumbre, que diz que o Poder Executivo é quem, de fato, tem que tomar as rédeas para resolver esse problema, mas que eles estão ali do lado, juntos do vice-presidente para resolver esse pepino. Inclusive, dizem que estão marcando uma viagem, uma comitiva do Senado está propondo uma viagem para os Estados Unidos para conversar com integrantes lá da área econômica, do setor econômico dos Estados Unidos, para resolver isso até o dia 31 de julho. Agora vai, né? O Senado vai lá para os Estados Unidos, eles realmente não perdem uma oportunidade para dar uma viajada, né? Ainda mais no período aí das férias, é inacreditável. Quem tem que negociar isso é o governo brasileiro, é melhor que ninguém mais coloque o bedelho aí, porque as coisas podem azedar, então tem que ter... colocar todo mundo força ali no Geraldo Alckmin, que é, né, uma voz mais moderada desse governo, para que ele conduza essas negociações. Não dá para várias frentes quererem tocar esse assunto, e todo mundo agora está querendo ficar com o protagonismo de quem resolveu essa questão. Então, a guerra, a fogueira de vaidades, né, como se diz, está muito acesa aí. Então, o Bolsonaro quer ser ungido a fazer esse papel em troca de conseguir a sua anistia, a sua viagem para os Estados Unidos. Agora o Senado quer fazer esse papel. O Alcolumbre, depois de 9 dias que o governo Trump anunciou a taxação, hoje que o Congresso resolveu dar um apoio ao governo brasileiro. Então, o que o Alcolumbre levou de cargo em troca disso? Porque ele só age, né, movido a cargos e emendas. Ele não ia levantar da cama, colocar um terninho, uma gravata e fazer um discurso muito ruim. A qualidade realmente da presidência do Senado e da Câmara está no chão, porque ele disse ali obviedades, né? Apoiou ali
o Geraldo Alckmin ter sido colocado nesse papel. Ele é o ministro, né, desse papel, embora o presidente Lula deveria também se colocar, porque você tem que falar de presidente para presidente, né, e não de vice-presidente para presidente. O Trump não aceitaria esse diálogo, então em algum momento o presidente Lula vai ter que, né, assumir esse papel, mas falou obviedades de que o Senado vai trabalhar para o bem do povo brasileiro. Imagine se ele tivesse dito o contrário, né? Então o Hugo Mota também ali, mais ou menos quase constrangidos, né? Os dois com esse apoio. Agora, isso é tudo fruto das pesquisas que estão mostrando, né, que isso acabou batendo mesmo nos brasileiros, que são pontos ali de soberania nacional, que chegou aquele momento, né, quase de Copa do Mundo, né, vamos todo mundo se unir aqui, ninguém mais tem time, ninguém mais tem torcida, para a gente defender o Brasil, embora o Bruno tenha mostrado para a gente que a bolha da direita está com o Bolsonaro, faça ele o que for. Mas esses 20% que não são nem um lado nem outro e que definem uma eleição, migraram ali para o lado do posicionamento do governo, que é de não aceitar, né, as provocações do Trump e, ao mesmo tempo, tentar uma negociação. Tudo que os empresários querem, Neila, é que o governo negocie, que essas tarifas não entrem em vigor, porque isso vai prejudicar muito o Brasil, muito mais do que o governo, do que os Estados Unidos, né? Hoje, inclusive, nós entrevistamos o presidente da CNI, a produção me disse se a gente tiver esse corte que eu pedi para vocês. O presidente da CNI fala exatamente sobre isso. Olha, a gente só quer que se resolva isso na tranquilidade, que se resolva isso da forma que tem que ser feita, que enfim, da forma econômica, e de presidente para presidente, que isso se resolva da forma mais tranquila, para que não haja mais alvoroço em cima disso, porque mais alvoroço só vai prejudicar o setor produtivo aqui do Brasil, que é exatamente o que ninguém quer, muito menos a CNI. Mas a gente estava vendo os três juntinhos ali, Andressa, quase com a mesma roupa, né? Exatamente. E incrivelmente, como você disse, constrangidos, porque ontem teve audiência de conciliação lá sobre o IOF no Supremo Tribunal Federal, que não deu em nada. Não saiu conciliação, não saiu acordo, até porque você bem disse, eles não participaram. O único que foi o advogado-geral da União, que participou lá dessa audiência de conciliação. Hugo Mota e Davi Alcolumbre não estiveram presentes, não teve conciliação nenhuma, mas me parece aí que, apesar de constrangidos, estão unidos em uma outra causa, deixando o IOF para trás. Pois é, não conseguem fazer um consenso nem dentro do governo, quanto mais um consenso com o Donald Trump descontroladão como ele está, né? Cada dia ele vai aumentando um pouquinho ali o sarrafo. O Congresso brasileiro ficou um pouco de mãos atadas ali. Se ele aceitar fazer um acordo, ele vai estar dando para o governo o caminho para questionar tudo que for aprovado no Congresso que desagradar o governo federal. Então, assim, se o acordo vier, aí vai aprovar mais uma questão, o governo veta, o Congresso derruba o veto, vão para o Supremo. E vai ficar essa ciranda aí até quando, né? Isso vai acabar se perpetuando aí por todos os governos daqui para frente, que aconteceu com o orçamento secreto, é algo que você não muda mais, não tem jeito, melhor aprender a conviver com isso, criar regras, porque os parlamentares sempre vão dar um jeitinho de criar novos instrumentos à lá o modelo do orçamento secreto. Então, com relação, o Hugo Mota tinha dito que iria tentar negociar, que eles estariam mais dispostos a isso, mas ao mesmo tempo afirma que não vai ter aumento mais de imposto no país. Hoje, inclusive, o Ciro Nogueira soltou uma nota, eu vou ver se eu pego uma cola aqui para dar a informação correta, em que ele diz o seguinte, que pelas contas ali deles, você tem um aumento de imposto no país a cada 27 dias. Esse dado que eu queria checar, 37 dias, a cada 37 dias você teve um tipo de aumento de imposto no governo Lula. Esse é um discurso que a oposição estava surfando nessa onda, mostrando que o governo estava ali aumentando impostos, o governo conseguiu contra-atacar com esse discurso de ricos contra pobres, que na verdade ele está querendo taxar os ricos, e aí de repente veio esse tsunami Donald Trump e mudou todo esse assunto de pauta. Então o IOF também ficou um pouquinho ali escanteado, embora seja, segundo o ministro Fernando Haddad, o oxigênio que o Brasil precisa
para poder arrumar suas contas. O Brasil está gastando mais do que recebe e todo mundo que tem conta para pagar e que o salário não chega ao final do mês sabe bem as consequências disso, do que é entrar num cheque especial, né, dele. Interessante, a gente falou aqui sobre resultado de pesquisa do governo Lula, falamos sobre reunião do IOF, enfim, tudo que falamos hoje também está numa entrevista que o nosso colunista Igor Gadelha fez aqui hoje pela manhã no